está a palavra de hoje. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas 10. Vamos ver o bom samaritano. Muitos vieram para ouvir a palavra de Deus. Deus quer ouvir também o seu coração. Amém? Então, aquilo que nós temos também para Deus. Deus, nós já sabemos que Deus é um Deus misericordioso, um Deus longânimo, um Deus perdoador, um Deus abençoador. Mas a palavra também mostra que Deus quer que a gente dê também, né? Não é só receber. Tem muita gente que vem só para receber, né? E a palavra que está lá em Lucas 6,38, né? Antes da gente falar de Lucas 10, fala assim: dai e dar-se-vos-á. Quando nós damos de nós, quando nós compartilhamos aquilo que Deus nos deu, então Deus fica muito feliz e dá mais para nós, para a gente compartilhar essa alegria com os irmãos, amém? Então, mas quando a gente, vamos começar então aqui com a leitura da palavra, depois a gente entra na ministração. Todo mundo achou aí Lucas 10, do capítulo, do verso 25 ao 37? Então vamos ver lá. A palavra diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus, né, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E lhe disse: o que está escrito na lei? Jesus perguntou: como lês? E respondeu ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazes isto e viverás. E aí ele, porém, querendo justificar, disse a si mesmo, disse: Jesus, a quem é meu próximo? Né? E quem é meu próximo? Aí Jesus, respondendo, disse, e contou uma parábola, né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo o homem, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que dê mais gastarem, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, perguntou Jesus, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa, a mesma maneira. Fecha seus olhos, vamos orar. Papai querido, eu sou muito grato por cada um que está aqui nessa noite. Eu sou muito grato por tudo que o Senhor tem feito para nós como família. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é um Pai que nos ama, que guarda, mas também que nos ensina, Pai. Um Pai que espera de nós que cresçamos para poder receber mais daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que essa palavra venha, Senhor Deus, a abrir um entendimento do nosso coração. Eu sei que as palavras que o Senhor tem derramado aqui nesse altar é uma palavra que vem do Teu trono, Senhor Deus. E eu peço a Deus que o Espírito Santo venha nos ajudar a entender essa palavra, essa mensagem tão conhecida, mas que o Senhor ofereceu para nós a oportunidade de receber da Tua revelação, Pai. Fala conosco, fala ao nosso coração. E nós, desde já, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos falando aqui, né? Deus espera que a gente faça alguma coisa, né? Só receber, receber, receber. Mas
tudo que nós fazemos, tudo que nós promovemos, passa por uma decisão. A gente tem que tomar uma decisão, não é verdade? Você sabe de tantas coisas, mas se você não tomar aquela decisão, aquilo não acontece. Então, as decisões, né, muitas vezes nós ignoramos, nós sabemos, e às vezes se a gente não tomar aquela decisão, as coisas não acontecem. Não é verdade? A gente tem que tomar a decisão. E essa decisão, ela, às vezes, ela é difícil. Então, por exemplo, às vezes se você vai indo, né, num lugar, assim, no centro de São Paulo, de repente ali numa rua cheia de gente, e alguém, você vai andando assim, alguém fala, Leusa, né? Você fala assim, meu Deus, né? Nesse mundo de gente, se está num lugar assim estranho, você fica preocupado, eu vou parar, às vezes é um lugar meio perigoso, vou parar, eu vou... Então você é uma decisão, certo? Às vezes você fala assim, não, às vezes você para no farol, né? Você para no farol meia-noite, você fica ali, meu Deus, né? Será que vão me assaltar? Será que eu passo? Será que eu, né? Então, nisto, você tem que tomar uma decisão. Quando a decisão no relacionamento com Deus, você tem que estar atento para ouvir, essa é a voz de Deus, não é a voz do diabo querendo me empurrar para o buraco, né? Por exemplo, eu fico imaginando quando Abraão, que naquele tempo todo mundo conhecia o Deus visível, né? Tinha o Deus pedra, Deus pau, Deus isso, Deus aquilo, e Abraão foi o primeiro que adorou o Deus invisível. Deus falava com Abraão e Abraão sabia quem era Deus, né? Então, hoje a gente tem tantas palavras na Bíblia para nos ajudar a acreditar, né? Mas naquela época não tinha. E Abraão, Deus falou para ele assim, Abraão, né? Lá em Gênesis 12:1, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te enviarei. Tá. Uma coisa eu vi, outra coisa eu falei assim, é Deus mesmo, né? É Deus, porque eu já ouvi a voz de Deus e outras vezes. Mas e tomar essa decisão? Não é verdade? Não é difícil? Então, às vezes a decisão é muito difícil. E tudo na sua vida passa por você tomar a decisão, interpretar e falar, eu vou ou não vou. O pastor fala, olha, vamos fazer culto às quarta-feira, né? E você sabe que vai ser bênção e tal, mas fala assim, tomar a decisão, chamar pessoas na minha casa, né? Montar, é possível, mas dá trabalho, né? Então aquela decisão, eu quero, eu vou fazer, é outra história. Imagina aquela decisão do ateu, né? Você conhece a história, é muito conhecida essa história aí, né? Do alpinista, que ele era ateu. E ele gostava de escalar montanha, e estava escalando uma montanha mais alta do Brasil, é o Pico da Neblina, né? Acho que fica lá no Amazonas, quase 3.000 metros. E ele na subida, ele se atrapalhou um pouco e escureceu. E na hora de descer, no escuro, ele teve um acidente lá, escorregou e veio montanha abaixo, né? E ia morrer. E ele, no desespero, ele conseguiu segurar num galho. E ali ele ficou pendurado no galho. Você imagina você com seu peso num galho, por quanto tempo você vai segurar lá? Você está grudado ali, mas você sabe que uma hora o braço vai cansar, né? Ele falou assim, e agora? No escuro, sozinho, quem que vai me tirar daqui? Aí, ele falou assim, ué, o pessoal não fica falando que Deus é Salvador, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Ele falou assim, já sei, né? Já sei quem pode me tirar daqui. Aí ele falou assim, Deus, né? O Senhor existe? Se o Senhor existe, me tira daqui. Aí, naquela hora, ele ouviu uma voz, sim, eu existo e posso te tirar daí. Mas solta o galho que eu te pego. E aí, irmão? Solta o galho. Quantas vezes você tem que soltar a sua ideia, soltar aquilo que você tem certeza que é por ali,
para seguir a voz de Deus, né? Essa é a tomar uma decisão difícil, né? Então, nós vemos falando muito de fé, vemos falando de palavras que Deus tem falado. Sem fé eu não posso ajudar, não posso abençoar, o milagre não vai acontecer. E hoje nós estamos falando de decisão. A partir da fé, você tem fé? Você crê que eu existo? Creio. Que eu posso salvar? Creio. Então solta a mão do galho. Creia em Deus mesmo, né? Tem hora, irmãos, que é nosso trabalho, tem hora que é nossa saúde, você tem que tomar a decisão de fé mesmo, né? Então hoje nós vemos aqui o seguinte, que nós temos que tomar decisões, mas quando a gente vai tomar uma decisão, nós temos que tomar um cuidado para não ser movido pela carne. Por quê? Quando você está tomando uma decisão movida pela carne, você pode fazer bobagem, né? Então, isso que é o risco de você não ter intimidade com Deus, a sua vontade é tão grande que você acha que Deus aprovou aquilo ali, né? Quantas vezes eu não vejo a pessoa falando, não, porque Deus já aprovou, né? A vontade da carne é tão grande que ele fala que Deus aprovou. Ah, Deus me deu um carro. Vou comprar em 36 prestações, a perder de vista, e Deus... Como? Se Deus te deu, você vai conseguir pagar o carro. Se você perder todo o seu dinheiro que você deu e não tiver mais o carro, então não foi Deus que te deu. Foi a sua carne, não é assim? Então, nós temos que tomar cuidado quando a gente está ouvindo a voz de Deus e quando estamos ouvindo a voz da carne, né? A tomar decisão. O peixe, nós já vimos falar, eu sou um pescador assim eventual, eu sei, né, gosto de pescar, que peixe morre pela boca. E o peixe, né? O peixe morre pela boca, quer dizer, ele está ali. Ele sabe que aquele anzol é a morte para ele. Mas o desejo? Ele vê lá a isca, né? A isca atrai a tentação dele lá, aquela isca vai. E ele sabe que aquele anzol está ali para tirar a vida dele. Mas ele começa a rodear, né? Aquele lá é perigoso, né? Meus pais falaram, quando você vê um anzol, foge dele, né? Mas, e aquela isca? Aquela tentação? Então, a carne fala muito forte, irmãos. Quando nós tomamos decisão pela carne, nós estamos sujeitos a ser levados à morte, né? Morrer assim, pecar, né? Fazer aquilo que é contra a vontade de Deus e pronto, né? Tá aí o peixe que não resiste, pega a isca, é arrancado fora da água. Então, quando nós falamos nisso aqui, não é por acaso que Deus fala o seguinte, olha, Deuteronômio 30:19, né? Eis que o céu e a terra te né, coloca como testemunho que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus fala isso. Você vai ter que tomar decisão, mas não tome decisão pela carne. Né? Não está escrito isso na palavra, Deus não fala isso lá em Deuteronômio, mas eu estou dizendo, quando nós tomamos a decisão pela carne, nós sabemos que é perigoso. O peixe sabe que aquilo ali é a morte. Você pensa que não? Quantas vezes a gente vai, né? Tem peixes espertos, lambari principalmente, que ele aprende a roubar a isca e você fica lá, quando vê a isca já foi, né? Quando vê, você está lá só com o anzol, tá? Mas uma hora ele é arrancado. Então, o que nós estamos falando aqui? Não estamos com a ideia de culto de pescaria, mas eu queria dizer para os irmãos que quando nós deixamos falar mais alto a carne, nós corremos o risco, né? Corremos o risco sério de tomar as decisões que vão trazer a morte, vão trazer o pecado. Então, é por isso que Paulo fala lá, né, em Romanos 7,18, fala o seguinte, olha o que Paulo fala, né? Sei que nada de bom habita em mim. Paulo fala, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. O que eu quero, não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. Irmãos,
Quantas vezes você falou assim, eu tenho esse plano, eu sei que é a vontade de Deus, né? Deus vai me abençoar, eu vou fazer, mas você não faz. Eu vou entrar na intercessão, vou juntar. Cadê? Né? Vou fazer isso. Cadê? Falta decisão. Sabendo que é uma coisa que vai trazer, né? Deus está falando assim, não, nós precisamos, né? Da igreja orando, precisando disso. Então, é simples, mas a decisão de fazer é que entra aqui na questão toda que nós estamos falando. Então, aí você fica lá. Né? E quando você toma a decisão pela carne, depois você se arrepende. Lembra aquela pessoa que falou assim, eu não posso comer esse doce, porque né, eu tenho que perder peso. Eu não posso, tá, vai, pum, come aquele pratão maravilhoso, e depois que come, o que acontece? Barriga cheia, vem o arrependimento. Que besteira que eu fiz. Né? Eu não devia ter feito isso. Irmãos, a decisão é tremendo quando nós sabemos o que nós queremos. Eu fico assim, eu sempre me lembro, assim, determinação. Eu me lembro o irmão lá no ministério, eu sei que aqui também tem testemunho, mas eu me lembro no ministério NK, um irmão que ele não conhecia nada da palavra, ele veio, aceitou Jesus, passou pelo batismo, ele largou cigarro, largou bebida, largou tudo. E hoje eu sei que, parece que ele, acho que deve ser pastor em uma igreja, né? Não me lembro, sei que ele dentro da igreja lá, ele cresceu. Por que ele fez isso? Por que tem gente que, pastor, mas o vício, né? Mas é determinação. Quando a gente sabe o que eu quero e toma a decisão. Um dia eu visitava muito as agências do Bradesco, né? Quando eu era regional do Bradesco em São Paulo. Eu tomava uns 20 cafés por dia. E um dia eu senti, né, que aquilo lá não ia me fazer bem. Era muito café. Eu visitava umas 5, 6 agências, cada agência chegava, um cafezinho, agora mais um café. Aí eu tomei uma decisão. Eu falei, a partir de hoje, não tomo café. Irmãos, depois dessa decisão, né, de não tomar café, não vou dizer que eu não tomo café, eu tomo café que eu faço de manhã, né? Único café, único. Mas assim, lá eu trabalhei visitei tantas as agências, trabalhei na Cidade de Deus, muitos cafés, café de manhã, café de tarde, não tomo café, mas é decisão. Então, na decisão, né? Quando nós sabemos o que nós queremos, sabemos que aquilo ali vai te fazer um bem, você toma a decisão, você fala, não, eu vou firme, porque eu sei que é por aqui. Então, nisso que nós estamos falando, né, eu queria só falar o seguinte, antes de entrar no texto, né, que nós elegemos aqui. Desde o início, desde o Jardim do Éden, quando Deus falou para Eva e Adão que dessa fruta aqui você não come, o que Satanás falou? Nada, essa fruta aqui... se você comer, você vai ter poder, igual a Deus. Então, o que diz a palavra? Que Eva viu que ela era boa de se comer. Agradável aos olhos, era, né, uma tentação a fruta. E desejável para dar o entendimento. Então, Deus, a vontade de Satanás para nos enganar, ele não traz coisas, boa para se comer, né? Não vai trazer coisa ruim. É tentação mesmo. Agradável aos olhos, porque sabe que com seus olhos você é fisgado. Né? Muitas coisas a gente cai pelos nossos olhos. E desejável. Isso é de Satanás. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Vem? Satanás, boa, agradável e desejável. Deus, boa, agradável e perfeita. Então, nós sabemos que quando vem de Deus é perfeito, e só Ele nos dá aquilo que é perfeito, e tudo que Deus dá é bom. Então, nós temos que mergulhar de cabeça naquilo que a palavra de Deus nos convida a fazer. E nessa noite, né, quando nós falamos aqui, eu sei que muitos que não estão aqui, às vezes tiveram situações que a carne falou mais alto. E não é por acaso que Salmo 122:1 fala assim,
agradei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Deus fica feliz quando você toma a decisão. Irmãos, nós precisamos tomar mais a decisão, porque Deus, né, Ele tem tanto para nos abençoar e vai depender das nossas decisões. 4 personagens nesse texto que nós lemos do bom samaritano. Nós temos a primeira pessoa aqui, aquele judeu que estava viajando ali, caiu na mão de salteadores. E aqui em Osasco, tem que ficar esperto, né? Porque tem salteadores, não só em Osasco. Mas a sexta-feira recebi lá um pedido de olhar a câmera lá, que um vizinho lá foi assaltado lá na rua, para ver se a gente consegue ver a cara do bandido. Então, o judeu caiu na mão de salteadores. Esses salteadores foram bastante cruéis, né? Que não só roubaram, espancaram, como arrancaram-lhe a roupa e deixaram ele quase morto. Aí vem o segundo personagem, um sacerdote. Né? O sacerdote, quando se fala assim, apareceu um sacerdote. Jesus colocando essa parábola. Aparece um sacerdote. Aí ele falou assim, bom, esse vai, pô, conhecedor da palavra, né? Tá? Vai atender lá o judeu. Passou ao largo e não parou. Aí vem o levita, um adorador. Esse vai, porque ele está adorando a Deus, ele sabe o que é a vontade de Deus e vai parar. Passou ao largo. O quarto personagem, eu chamo aqui do improvável, né? O samaritano. O samaritano, todos vocês já devem ter lido na Bíblia que os samaritanos não se davam bem com os judeus. O samaritano, ele era humilhado pelos judeus. Os judeus achavam ele de impuros, de mestiços. Os judeus não gostavam de forma nenhuma dos samaritanos. E sabe o que ele chamava os samaritanos? De cachorro, né? De cães imundos. Era daí para lá. Então, vem um samaritano. O samaritano, a hora que vê um judeu lá que agride ele, que humilha ele, né? E não. O samaritano não passou ao largo. O samaritano parou e o atendeu. Então, irmãos, por que o samaritano parou? Né? Então, nós queremos ver com os irmãos aqui o que aconteceu com esses personagens. Né? Quando nós falamos do sacerdote, a palavra diz que ele ia na mesma direção, está na mesma estrada, uma estrada deserta, e o sacerdote, com certeza, tinha um compromisso. Estava indo para Jericó, estava vindo de Jerusalém para Jericó. E com certeza ele deveria ter lá um culto para realizar, tinha horário para ele falou assim, não dá para eu parar porque eu tenho um compromisso e tal, e não vai dar, e passou. Então, agora, quando nós falamos aqui o levita, também deveria estar no mesmo culto do sacerdote, já estava mais atrasado que veio depois, não posso chegar porque o culto começa pelo louvor, né? E falou, não posso parar. Quem me dera se eu pudesse parar, eu ajudava esse caído. E passou direto. Aí, quando nós falamos aqui do samaritano, irmão, essa revanche que havia entre eles, com certeza, né, naquele cenário, quando o judeu, suponha que, a Bíblia não explica aqui, né, mas suponha que o judeu está lá caído, quando ele vê um sacerdote se aproximando, falou assim, foi Deus que mandou aquele homem aqui. Né? Um sacerdote, conhecedor da palavra, esse vai me atender. Mas o sacerdote tinha compromissos, tinha agenda. Ele não podia atrasar lá, porque tinha lá numa igreja, mais de 500 pessoas ouviam a palavra que ele ia trazer, que ele deve ter ficado... preparando aquela palavra e estava atrasado, falou assim, eu não posso cuidar desse homem aqui porque tem 500 pessoas para eu atender. Aí, quando você fala o levita também, como nós acabamos de falar, e aí o judeu, olhando lá, falou assim, o sacerdote vai me atender, o sacerdote vai me ajudar, e passou direto. O levita, esse, adorador, esse vai... com certeza, ele está
adorando a Deus, está em adoração desde manhã. Quando ele vê, né, um filho de Deus aqui caído, um judeu, ele vai me atender. Mas na realidade, não adiantou nada aquele sacerdote ter sido colocado na vida, no caminho do judeu, porque não mudou nada. A expectativa que o judeu tinha do sacerdote não mudou. A expectativa que ele tinha do levita, né, quando ele viu o levita, ele falou, não, agora alguém vai me ajudar. Né, que ele estava lá, meio morto, estava numa situação crítica. Se ele não tivesse socorro lá, ele morria. E aí a palavra diz que também, agora quando nós vemos o samaritano, o cara que ajudou o judeu. Né? O que você acha que o judeu falou assim? Ih! Né? O judeu falou assim, esquece, né? Se o sacerdote e o levita não me ajudaram, esse samaritano que eu humilhei ele, que eu tenho xingado ele, que eu tenho feito pouco caso, jamais vai me ajudar. E aí a gente começa a pensar o seguinte, qual você acha que era a vontade do samaritano? Você acha que o samaritano, quando viu que era um judeu, ele falou assim, olha, eu preciso ajudar esse judeu? Ajudar ele? De jeito nenhum. Porque aquilo que Paulo fala, eu sei o que eu preciso fazer, mas o que eu preciso fazer eu não faço. Então o samaritano também tinha dentro de si, eu falo assim, mas esse cara, agora ele está tendo o que ele mereceu, né? Recebeu o que mereceu. Mas, por incrível que pareça, com todas as razões que ele tinha para passar direto, ele para. Aí é que vem a palavra, por que ele parou? Parou por quê, né? Por que Jesus, contando essa parábola, Jesus falou assim, olha, o que nós temos aqui? Quando nós falamos aqui a palavra, né, que nós iniciamos o texto, lembra-se? O que o doutor da lei perguntou? O que eu preciso para alcançar o reino de Deus? Ele falou assim, olha, você conhece a lei de Deus? Quais são? Aí ele falou assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente volta para essa palavra inicial, né, que foi que Jesus está... Por que Jesus colocou essa palavra para o doutor da lei? Ele falou assim, olha, você não conhece a palavra, então vai e faça isso. Aí ele ainda, para poder dar uma de engraçadinha, falou, mas quem é meu próximo? Um mundo com tantos milhões de pessoas, Osasco, grande como é, quem é meu próximo? A quem eu devo ajudar? Aí Jesus colocou essa parábola para ele. Irmãos, quando nós falamos aqui, voltando para o princípio do texto, né? Em primeiro lugar, amar a Deus com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? E ao próximo com a ti mesmo. Aí, a gente pergunta, você ama a Deus? Ama a Deus, com certeza, né? Amamos a Deus, né? Mas, você ama o teu próximo? Amo. Mas João, o apóstolo João, né, ele escreveu lá em 1 João 4, como você pode amar a Deus que você não vê e odiar o seu irmão que você vê, né? Então, ou seja, como é que nós podemos amar a Deus que nós não vemos? Você não falou que ama a Deus? O fariseu lá, o doutor da lei, né, falou que ele ama a Deus, e Jesus colocou a parábola, né, a história do samaritano. Irmãos, primeira coisa para amar a Deus. Como é que você prova que você ama a Deus? Aí, para ajudar nessa questão, eu vou lembrar os namorados, né? O namorado, não chega no dia do namorado, para provar que o namorado ama a sua namorada, ele compra um presente que agrada a sua namorada. Não é verdade? Não é assim que funciona? O que é o presente? Uma demonstração do seu amor, né? Então, pronto, eu vou dar um presente como demonstração do meu amor. Então, quando eu comecei a namorar a Neuza, né, nós não tínhamos aniversário
de namoro. Tinha aniversário todo mês, né? Tinha lá o dia que comemorava o aniversário que a gente começou a namorar, e era religiosamente, né? Então foi muito... o nosso namoro, né, foi confirmando mês a mês. Estou falando algum exagero aqui, Nilson? Né? Tá aí ela aí que não deixa eu mentir sozinho, né? Verdade, mas eu não minto. Irmãos, como é que você prova o seu amor? Dando um presente para o seu amado, para a sua amada, né? Nisto, o que nós estamos falando? Como é que eu vou dar um presente para Deus? Aí você fala assim, Deus, eu quero provar o meu amor. O que eu posso te dar, né, para que o Senhor receba isso aqui como uma prova, né? Aí Deus fala assim, olha, você não precisa dar nada para mim. Eu já tenho tudo. Mas, aí você se lembra aquela palavra que ele falou o seguinte, quando alguém tiver sede, dá aquele copo da água mais fresquinha que você tem, você vai dar para ele, é como se você estivesse dando para mim. Quando você encontrar aquele que está com frio, que você vestir aquela pessoa, você vai estar vestindo. Quando você visitar aquela pessoa enferma, trazer uma palavra. Então, ou seja, Deus fala o seguinte, é assim. Você não precisa dar para mim, mas quando você dá para ele, você está dando para mim. Nisto, você está provando o seu amor. Aí, a gente volta à parábola. Jesus poderia estar falando, né? Não está escrito na Bíblia, ele poderia estar falando para aquele fariseu, que o samaritano parou por quê? Porque ele amava a Deus verdadeiramente. E ele falou o seguinte, não é porque eu quero. Ó, de novo, irmãos, presta atenção. Ponto importante dessa pregação. Não é o que eu quero que eu estou fazendo. É para o Senhor. Quantas vezes você acha que todo mundo que vem aqui vem alegre, tal, tem tantos problemas, às vezes o frio, às vezes uma enfermidade, uma situação, mas eu vou. Não por mim. A minha vontade era ficar lá em casa. A minha vontade é isso, mas eu vou pelo Senhor. Né? Nisto, Jesus está falando assim, aquele samaritano provou que ama a Deus. O sacerdote, nem um pouquinho. O levita, nem um pouquinho. Jesus foi radical nesses exemplos para mostrar que mas espera aí, Senhor Jesus. Ele tinha um compromisso com a igreja, tinha 500 pessoas esperando para trazer uma palavra que ia abençoar, mas ele tinha agenda. E o samaritano? Ele não tinha compromisso? O samaritano estava bonito ali, folgado, não tinha o que fazer? Né? Da mesma maneira, né, que o sacerdote e o levita tinha compromissos, tinha agenda, todos nós temos compromisso e temos agenda. Agora, quando é que nós paramos o nosso compromisso, a nossa agenda para o Senhor? É isso que faz a diferença. Como é que eu vou dar um presente para Deus? Ele tem tudo. Irmãos, quando nós fazemos alguma coisa para o próximo, e principalmente um próximo que nunca vai poder nos pagar. Porque quando você faz o seguinte, eu vou convidar um irmão lá, tá? Eu vou fazer tal, porque ele vai retribuir assim, né? Não funciona. Mas quando você fala o seguinte, eu vou fazer isso para uma pessoa, jamais pensando que aquela pessoa vai me retribuir com alguma coisa, eu estou fazendo para Deus, amém? Irmãos, presta atenção nessa palavra do que Jesus coloca com uma objetividade cirúrgica, né? Ele falou o seguinte, que aquele samaritano parou, né? E ele não, com certeza, eu não estava lá, a Bíblia não escreve, Jesus não colocou, mas ele tinha todos os motivos para falar, eu não tenho que ajudar essa pessoa.
Essa pessoa, ela me humilhou, ela me detestou, ela me chama de cão, de cachorro, me destrata. Eu vou ajudar essa pessoa? Mas tem alguém, né, que ele sabe que se ele fizer para ele está fazendo não para aquela pessoa. Eu não vou fazer por ele, mas eu vou fazer o melhor, né? Irmão, ajudar a pessoa, quando você fala assim, olha, eu tenho 100, vou te dar, eu tenho 1 milhão, vou te dar 100 reais, 200 reais, né? É uma coisa, né? Quando se fala que aquele samaritano ajudou, presta atenção, ele pegou, rasgou da sua roupa para fazer ataduras. Tá? Ele, pelo que está na palavra, ele pegou, deixou de ir a cavalo, a sua cavalgadura, para carregar o outro e foi a pé até a hospedaria. Você deixaria a sua condução por uma pessoa ir de condução e você ir a pé? Né? Quantas vezes você fez isso? Né? Não, tudo bem que é possível que você tenha feito. Mas aquele samaritano, ele foi a pé para que o outro fosse a cavalo. Ele pegou, né, chegou lá na hospedaria e tirou o dinheiro do bolso, tá? Pagou 2 dinheiros e falou, ó, pode gastar o que você precisar aí para salvar, o importante é salvar a vida dele. E não vou com mesquinharia para dizer que eu ajudei, né? Eu quero que você faça a coisa completa. E quando eu voltar, eu completarei aquilo que você precisar. Eu vou fazer uma pergunta. Aquele samaritano, ele estava jogando para a torcida? Tem gente que joga para a torcida, né? Olha como é que eu sou bonzinho, toma minha oferta, né? Olha isso, olha o que eu estou fazendo, tal, né? Não, a estrada era deserta. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém. E talvez, assim como para aquele que entende o que é amar a Deus, que aquele sacerdote estava amando as pessoas, e a palavra diz que mais vale agradar a Deus do que a homens. Aquele sacerdote olhou para lá, olhou para cá. Eu tenho horário, né? Ninguém está me vendo mesmo, né? Vai ficar feio eu não ajudar esse cara, mas ninguém está me vendo, né? Pum, passou ao largo. O levita também olhou lá, não tem ninguém vendo. Tchum, passou. O samaritano falou assim, não, eu tenho um Deus, né, que eu amo a Deus e que Ele me tem como filho, e a partir daí eu tenho que honrar a Deus. E aí, nisto que ele cumpriu o que é amar ao próximo, porque ele pegou, tirou dele. Irmãos, é fácil fazer piquenique na sombra dos outros, né? Não é verdade? Agora eu quero ver você desgastar, é isso que é o amor. Desgastar, tirar daquilo que é seu, que você juntou, que você trabalhou, tal, para compartilhar. Nisto, quando nós desgastamos de nós para ajudar o próximo, nisto é amar ao próximo, né? Não é só fazer um engano que eu gosto, né? Então, aquele samaritano, ele não jogou para a torcida. Ele não estava fazendo, olha, porque tem gente, tem um microfone aqui, tem uma TV, vai aparecer um herói, né? O prefeito vai falar, olha, salvou a pessoa, tal, vai ser o herói da cidade. Não, né? Tinha uma coisa fundamental nessa história. E nisto, né? O samaritano, Jesus falou assim, esse amou a Deus. O sacerdote, ele preferiu agradar a homens, porque para o culto não atrasar, o levita falou assim, eu tenho que abrir esse culto, se o sacerdote não pôde atrasar, muito menos eu que vou abrir, que tenho que abrir com louvor, agradar a homens. E quantas vezes, irmãos, a nossa agenda, o nosso compromisso, às vezes nós deixamos de fazer uma coisa essencial para Deus. É lógico que eu não estou aqui incentivando ninguém a ser desrespeitoso com os seus empregos, com os seus compromissos, de forma nenhuma, né? Nós cristãos, nós temos que fazer o nosso compromisso e ainda servir o próximo. Mas será que naquele dia final,
em que todos nós vamos prestar conta, será que aquele sacerdote vai falar assim: Senhor, eu não atrasei um culto, mas deixei o irmão morrer, né? Será que Deus vai falar assim: lindo, hein? Maravilhoso? Será que se você tivesse atrasado no serviço para fazer uma coisa, de salvar uma vida, salvar uma pessoa, você poderia até receber uma bronca do seu patrão, mas quando você fala: olha, não é todo dia que eu faço isso, mas é uma vez, uma necessidade de uma vida humana. Então, irmãos, o que o samaritano está falando? Que pessoas são mais importantes que coisas. E nós temos colocado coisas mais importantes que pessoas, né? Não é verdade? Quando nós colocamos que coisas, agendas, isso e aquilo são mais importantes que pessoas, como é que nós falamos que nós amamos a Deus com todo entendimento, né, de todo o nosso coração? Eu sei que nisto, né, às vezes a gente se confunde muito, mas, irmãos, o mais importante dessa história toda, né? Assim como eu coloquei que era uma estrada deserta, que ninguém estava vendo, aí também tem uma armadilha muito grande, né, que nós podemos fazer essa leitura. O que você faz quando ninguém está te vendo? Né? O que é a sua decisão? Você para, né, quando ninguém está te vendo? Porque eu sei que tem pessoas, né, não estou falando aqui nessa igreja, pode ser que também tenha nessa igreja, que quando vê alguém, fala assim: olha, tal, né? Aí quando não tem ninguém por perto, por que eu vou fazer isso, né? Isso não é problema meu. Mas quando tem um pastor, quando tem alguém e tal, pode deixar, tal. Então, nisto, você está fazendo agradando aos olhos de pessoas. Irmãos, o mais importante da nossa vida, conhecendo a palavra do jeito que nós conhecemos, sabendo que os olhos de Deus estão em todos os lugares, é nós estarmos conscientes que você pode ter uma situação, né, de repente, né, eu, por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo, eu viajo, às vezes, né, eu vou para Brasília lá, que nem eu tenho ido regularmente toda semana, e às vezes eu sou obrigado a ficar 2 dias lá, eu tenho que pernoitar, né? Segunda-feira mesmo eu tenho tido reuniões lá para ficar na segunda e na terça, ou terça e quarta. Pensa você, né? Você, uma pessoa, né, fala: olha, estou numa cidade onde ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Uma cidade enorme, estranha, tal. Vou aproveitar, né, que ninguém está me conhecendo, vou fazer umas loucuras aqui, né? Irmãos, a maior besteira que a pessoa pensa quando ele fala assim: ninguém está me vendo. Por quê? Se você acha, um exemplo, uma pessoa que vê lá uma oportunidade de levar vantagem lá na sua empresa, porque ninguém vai ficar sabendo. Absolutamente ninguém tem condições de saber. É só você, é um plano perfeito. Deus já está sabendo antes de você cometer. Não foi isso que Deus falou o seguinte para Caim? O pecado jaz à sua porta, né? Você vai pecar? E ele assim mesmo, ele foi e matou o seu irmão. Irmão, Deus, Ele vê todas as coisas. O que nós como igreja precisamos ter essa consciência? Que nunca estamos sozinhos. É tão básico isso, mas a gente esquece, né? Ninguém está me vendo, né? Eu vou falar que eu não pude ir por causa daquilo. O pastor nunca vai saber e nem vou atrás, porque eu não estou preocupado. A minha preocupação é você tenha com o Senhor. Porque nisto foi que o samaritano, ele raciocinou. A estrada estava deserta, ninguém estava vendo. Ele poderia fazer igual o sacerdote, igual o levita, passar ao largo, mas ele falou assim: mas Deus está vendo. Deus está vendo.
E como Deus está vendo, eu tenho que dar o meu melhor. Então, o que você faz quando ninguém está te vendo? O melhor. O melhor, porque Deus está te vendo. E essa é a maior feito seu. Porque se você faz quando alguém está vendo para as pessoas, parabéns, né? Você entendeu? Que mérito você vai ter se você já recebeu aqui o seu reconhecimento? Lá em cima, nenhum. Mas quando você faz um negócio que ninguém está te vendo, e você não faz questão que alguém veja, mas você sabe que Deus está vendo, aí sim faz toda a diferença. Irmãos, nisto é que o samaritano parou. Nisto é que o samaritano fez o melhor. Porque ele falou o seguinte: eu não estou fazendo para esse judeu que me xingou, eu não estou fazendo para esse judeu que não merecia, mas eu estou fazendo para um Deus que me ama, um Deus que cuida de mim, um Deus que tem feito tremendas coisas para mim. E nisto, quando nós temos essa leitura, irmãos, não tem agenda, não tem compromisso, não tem isso, porque nós não estamos fazendo para a igreja, não estamos fazendo tanto, estamos fazendo para Deus, né? Olha, eu tenho que ir lá porque fui convocado, né? Irmãos, tenha certeza de uma coisa. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: aquele que foi chamado para ajudar o pai na colheita, e falou assim: eu vou, mas não foi. O outro chamou e falou assim: eu não vou, nem conta comigo. Mas depois foi. Qual que agradou o pai? Irmãos, você ter lutas para fazer as coisas de Deus, Paulo falou: aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Nós temos luta porque o inferno não quer que você avance para receber as bênçãos que Deus preparou para você, para sua família, para a igreja. Mas Deus, Ele está olhando tudo, né? E a palavra diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares, vendo os justos e os maus. Irmãos, não é uma pregação para colocar temor, pelo contrário. É uma pregação para nós abrirmos os nossos olhos, porque às vezes a coisa básica da nossa vida nós não percebemos. Então, Deus está falando o seguinte, né? O que você faz, né? Qual a sua decisão quando ninguém está te vendo? Né? Eu posso ligar lá e falar: olha, não vai dar para eu ir não, porque eu estou assim, assim, assado. Ninguém vai fazer uma investigação. Pode esquecer, né? Ninguém vai lá. Mas Deus já sabe. Que mais do que Deus saber? Então, irmãos, de Deus ninguém engana, né? Então nós precisamos entender isso. Essa palavra de hoje, ela vem assim, né? Quando nós estamos assim para tomar uma decisão, não é fácil. Quantas vezes nós temos passado ao largo das coisas? Não é verdade? Aí nós começamos ano, entramos ano e falamos: a minha vida é a mesma, Senhor. A minha vida não tem assim grandes coisas, Senhor. Eu sou filho do rei. Cadê? E Deus falou o seguinte: e você passando ao lado, né? Como é que você quer mudar de patamar? Porque hoje nós estamos vendo aqui, por exemplo, a questão de um samaritano, que é a pessoa mais improvável. E nisso a gente vê que Jesus colocou isso para chocar mesmo aquele doutor da lei. Que o samaritano, que eles diminuem tanto, mas se tiver amor a Deus, né, não é o fato dele ter, de certa forma, não seguido a lei, mas ele tem o amor a Deus, ele tem o amor ao próximo. Então, ele faz sabendo que Deus é pai de todos, Deus é um pai que ama todos os seus filhos. E quando nós paramos para poder ajudar alguém, Deus está falando assim: você está ajudando a mim. Aquele presente que você gostaria de dar a Deus, né? Então Deus está falando o seguinte, né? Você vai me dar quando você te dando a um menor, aquele que não tem mais ninguém para ajudar. Irmãos, essa palavra eu estou estudando ela a semana inteira, né? Orando, viajando, e lendo, e pensando e tal, né? E eu vi uma reportagem essa semana, bem para confirmar os olhos de Deus. Eu não sei se vocês viram uma reportagem, acho que eu vi na TV, no Jornal da Record.
acho que foi lá no Rio, se eu não me engano, a polícia parou, né? Não sei por qual razão, parou um carro lá e foi fazer uma revista no carro do jovem. Um jovem desempregado, né? Nunca teve problema nenhum de drogas, absolutamente, desempregado, lutando com a vida, e passando lá, a polícia resolveu parar ele e procurar drogas no carro. Não acharam, porque ele não tinha droga, nunca se envolveu com drogas. Aí o que aconteceu? Nisso, a polícia chama outras polícias que vêm de moto. Aí uma polícia pega com uma droga dentro da camisa, vai lá e põe a droga no carro. Aí a polícia, que não tinha achado nada, agora vai e acha a droga e prende o rapaz. Vem os parentes do rapaz, a irmã dele fica desesperado. Como você vai fazer um negócio além de desempregado e ainda envolvido com droga? Você não presta mesmo, né? A irmã meteu o cacete no rapaz também, porque a polícia falou, olha o que eu achei no carro do seu irmão. Né? Vai preso. Irmão, mas Deus é tremendo. Aí que eu vejo a confirmação dos olhos de Deus em todo lugar. Um rapaz, alguém lá do condomínio, vendo aquela cena estranha, achou muito estranho, começou a filmar com o celular, e ele filmou tudo. Desmontou a farsa da polícia. Passou no jornal, a polícia dando a batida no rapaz, não tem nada, e o cara falando, eu não tenho nada, né? Estou livre, estou limpo, e a polícia, você está mentindo, está escondido, onde que está e tal. Aí nisso ligam, vem um comando lá de moto, aí o cara aparece com a camisa estufada, né? Vai lá por trás enquanto o cara está correndo, coloca a droga, aí o cara vai lá e filmou tudo. Quem viu isso aí? Alguém viu? Viram? Irmãos, os olhos de Deus estão vendo tudo. É isso que nós temos que entender. Que não adianta a gente achar que nós vamos fazer alguma coisa. Eu deixei de fazer. Você sabe que eu já li aqui, a palavra fala lá em Tiago, não me lembro se é Tiago 4, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Eu acho que pecado é só eu fazer mal para alguém. Não! A Bíblia está dizendo lá, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Porque, irmãos, Deus nos chamou, como eu comecei falando, numa família, abençoar o outro. Se eu não posso, mas eu tenho amor, eu tenho uma palavra, eu tenho uma forma de a gente se ajuntar e dar uma esperança, a pessoa se levanta porque fala, eu não estou sozinho. Quando nós íamos para a rua fazer a distribuição das marmitas, a camiseta que a gente colocou, Jesus te ama, e atrás, Deus não se esqueceu de você. Nós estávamos lá falando o seguinte, Deus te ama. Nós estamos usados para mostrar o amor de Deus. Nisto, nós levamos a esperança. Pessoas que falam assim, eu não tenho mais jeito, tem jeito. Nós estamos lá com aquela situação do irmão Paulo lá em Sorocaba, que nos preocupa muito, porque está indo para uma situação, agora ele está internado. Mas ontem estava na casa ontem eu fui visitar o Rodrigo, estava conversando estava lá até tarde da noite, né? E a mãe da Ellen estava junto e estava falando, e a mãe da Ellen passou por 2 cânceres, né? Foi curada, graças a Deus. E ela falando da história lá, e citou que primeira cirurgia, um médico da cidade de Catanduva, que é o melhor médico lá e tal, deve ter feito uma barbeiragem, porque fez tudo e depois de feito todo o tratamento, o câncer estava lá onde não deveria estar. Aí, ela ia para um segundo procedimento. Aí a família se reuniu e falou assim, não, nós vamos levar você para Barreto. E a sorte dela, né, que se ela tivesse ido para aquela segunda cirurgia imediatamente, segundo ela, outras pessoas falaram que ela não teria resistido, porque o corpo estava muito debilitado com as quimioterapias que ela tinha feito. E aí ela acabou indo lá para Barretos, e demorou mais 2 meses. Nisso,
acertaram a mão lá e, graças a Deus, o plano de Deus se cumpriu na vida dela. Aí, a gente estava assim, no caminho de volta, a Neuza falou, poxa vida, né? Nós poderíamos ver se a gente consegue levar o Paulo para Barretos. Né? Já ligou para a mãe dela, da Ellen lá, para saber quais os procedimentos. Enfim, irmãos, às vezes, os nossos olhos, falam assim, eu não posso ajudar, porque já chegou tal, mas de repente, né? Quem sabe? Então, às vezes um pensamento nosso, não é, a solução não está na sua mão, a solução não está nos seus recursos, mas às vezes um pensamento, uma ideia, uma possibilidade, opa, há uma possibilidade, uma esperança. Aí a mãe da Ellen falou assim, olha, se ele tiver mal mesmo, tem toda a chance de Barretos aceitar ele. Porque todo mundo quer ser tratado lá, porque é um lugar de especialidade, né, nesse tratamento. Mas não dá para atender todo mundo que tem essa enfermidade. Mas os casos críticos, os casos assim que um hospital normal não tem recurso, é uma forma dele falar, né, vamos tirar da fila lá, porque é uma vida. Né? Pessoas são mais importantes do que coisas. Né? Então, quando nós tivermos essa ideia, né, que nós temos compromisso, temos agenda, mas pessoas são mais importantes. Né? Nós não vamos levar nada dessa terra, mas aquilo que nós levarmos vai ser as nossas obras que vão ser reconhecidas. O que você fez? Nunca faltei um dia no trabalho. Nunca cheguei atrasado. Ótimo. Não fez mais que obrigação, né? Mas a pergunta é, o que você fez? Cadê o que você desgastou de você? Aquilo que você saiu da sua zona de conforto, em preocupação com o seu irmão, né? Irmãos, é isso, né? Aquele samaritano, né, a palavra que Jesus trouxe ali, mostra exatamente uma pessoa que tirou de si para poder cuidar do outro. Nisso, eu queria que os irmãos pensassem bastante. Será que nós não podemos tirar um momento de sossego da nossa vida e pensar nesses cultos de quarta-feira para poder trazer pessoas para conhecer a palavra? Seja do grupo das mulheres, seja da igreja, não sei. Mas assim, a iniciativa de falar o seguinte, eu não tenho a palavra, mas será que os pastores não podem levar uma palavra? De repente vai alguém com violão e nós levamos a palavra para a minha família, para os meus vizinhos. Eu vou fazer alguma coisa. Então, a decisão, irmãos, é onde está o sucesso. Se você não tomar a decisão, nunca vai acontecer. Mas se você falar assim, eu quero ser bênção, né? E Deus vai falar, amém. Né? A palavra dele lá, que ele falou lá para Isaías, a quem enviarei? Né? A quem enviarei? E Isaías falou assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, está na hora, né, de nós começar, como igreja, assim, a fazer mais. Eu sei que nós temos vindo aqui, temos, né, uns que mais animados, outros mais cansados, mas Deus renova as nossas forças. Nós temos que crer nele. E Deus está perguntando, não é o que eu vou fazer por você, não. Né? É o que você vai fazer. O que você tem para dar para Deus, amém? Fica em pé, vamos estar encerrando.